3 de agosto de 2021. Vou dar início à aula sobre natureza jurídica declaratória do lançamento. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre um ato de natureza jurídica declaratória e um ato de natureza jurídica constitutiva? Porque se nós vamos discutir isso, primeiro você precisa saber o que é isso, né? Constitutiva, vale daqui para frente, a declaratória apenas declara alguma coisa. Esses são os efeitos, né, Patrícia? O ato constitutivo, a rigor, ele tem força daqui para frente, ex nunc, né? E o ato declaratório, a rigor, ele tem força retroativa, né? Ele é ex tunc. Mas esse é um efeito. Eu quero saber por que um tem força para trás e o outro só daqui para frente. Porque um cria, extingue ou modifica um Estado de Direito, né? No caso, a constitutiva e a declaratória é só declarar algo que já existe, na verdade. Exatamente. Então, assim, o ato constitutivo, ele cria, modifica ou extingue um direito pré-existente. Então, casamento. O casamento é um ato declaratório ou constitutivo? Constitutivo. Constitutivo. Porque até o dia que eu disse sim, até o momento em que eu disse sim, o meu estado civil era solteiro, né? No momento que eu disse sim, eu me tornei casado. Então, alterou o meu estado civil, tá certo? Mas e o reconhecimento de união estável? Então, vamos lá. Reconhecimento de união estável. De que forma é reconhecido união estável? É por um ato constitutivo? Não sei. Que forma que é reconhecido? Em juízo? Em juízo. A mulher entra com uma ação requerendo que o juiz reconheça que ela vive em união estável. Aí o juiz, na sentença, reconhece que ela vive em união estável. É um ato constitutivo ou declaratório? Declaratório. Eu acho que é um ato constitutivo. A sentença constitui o direito de... Mas ela já não vivia em união estável? Já. Já, ela já vivia em união estável. Vai retroagir os efeitos. Se fosse constitutivo, seria dali para frente. Entendi. Porque vai retroagir tudo que foi... Porque é isso que quer, geralmente, né? Patrimônio, alguma coisa assim. Money, always. Exatamente. Então, o ato ele é declaratório, por quê? Porque ele reporta uma relação jurídica pré-existente. Entendi. Ele não está constituindo uma relação jurídica. Eu não me tornei... É muito comum hoje os namoridos, né? Vocês sabem quem são os namoridos, né? O cara casa, tem família. Daí a mulher morre, ou ele separa, os filhos estão grandes, né? Aí ele vai lá e arruma uma namorida, né? É a nova espécie que existe aí, né? Tipo, passa o final de semana junto, aí dia de semana cada um fica no seu lugar e tal. E aí eles vivem em união estável. Aí eles vão no cartório e falam, nós queremos celebrar uma escritura pública de união estável. Só que, veja, eles não estão constituindo união estável naquele momento, quando o cara que foi casar. Aliás, é muito comum eles fazerem uma certidão de união estável dizendo que eles vivem em união estável desde tal ano para trás. Ok? Porque na união estável você reconhece, né, uma relação jurídica. A relação jurídica da união estável, na verdade, ela começa quando as partes passam a conviver como se casado fossem, né? Tudo bem isso para vocês? Então, assim, um ato constitutivo, ele cria algo novo. É algo que não existia, né? Eu era noivo, eu era solteiro. Fui lá e falei sim, eu me tornei casado. Eu tenho uma dúvida no divórcio, né? O divórcio é um ato constitutivo ou declaratório, né? Aí tem dúvida. Porque às vezes as pessoas se separam, né? Eu acho que o divórcio é constitutivo, porque apesar de você estar separado, né? Você ainda está casado, você ainda é casado com a pessoa, você não vive mais, você é casado. Aí você vai lá e então, você divorcia. A partir do momento que você divorcia, o seu estado civil vira divorciado.
Então, é constitutivo, né? Modificou. Mas, ao mesmo tempo, ele já reconhece uma relação que já não existia há muito tempo. Na verdade, já era divorciado há muito tempo, né? Já, sei lá. Separados de fato. Né? Estava separado de fato há muito tempo, né? Eu não, né? Estou dizendo o exemplo. Né? Então, tem situações que eu tenho dúvida se é declaratório ou constitutivo. Né? Que nem o uso capião. Quando é que se adquire o uso capião? Quando é que a pessoa adquire a propriedade? No momento que ela completa o tempo de posse mansa e pacífica, necessário para o uso capião, ou no momento em que o juiz dá a sentença reconhecendo o uso capião? No momento que o juiz dá a sentença. Então, mas quando o juiz dá a sentença, ele não está apenas reconhecendo que a pessoa é proprietária desde o momento que ela completou a idade? O tempo de posse mansa e pacífica necessário para o uso capiária? Sim. Então, é declaratório. Percebe? O juiz, na sentença, que julga procedente uma ação de uso capião, ele diz que João, por ocupar a mansa pacífica daquele imóvel por tanto tempo, se tornou proprietário dela. Mas ele não disse que se tornou proprietário dela nesse momento. Ele disse que se tornou proprietário dela no momento em que ele completou a posse mansa pacífica. Entenderam? Beleza, pessoal? Então, é claro que existem aí controvérsias acerca desse tema. Esse tema não é um tema pacífico. Eu não sei quem falou que o uso capião era constitutivo, tá? Há doutrinadores que defendem essa tese, ela é defensável, tá? Mas, via de regra, existe essa questão de um ato declaratório e de um ato constitutivo. O ato declaratório, ele apenas, como o próprio nome diz, ele declara algo pré-existente. Ele declara uma relação jurídica pré-existente. E por isso, Patrícia, que seus efeitos são ex tunc. Por isso que seus efeitos retroagem. Já o ato constitutivo, ele cria uma nova relação jurídica, ele modifica, ele extingue uma relação jurídica. Por isso que seus efeitos são daqui para frente. Então, nesse sentido, eu penso que o uso capião é declaratória mesmo, né? Porque é efeito ex tunc. Mas, tudo bem. Bom, vamos ver agora como é que funciona a fenomenologia da incidência tributária. Vamos ver como é que se opera o fenômeno da tributação. Então, vamos lá. Gente, primeiro, eu tenho que ter... Então, vem tudo aquilo que nós estudamos no semestre passado, né? Vem a Constituição, cria o Sistema Constitucional Tributário, né? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar o IPTU, tá? Que eu acho que é o exemplo mais claro para vocês verem isso daqui, tá? Então, a Constituição Federal, lá no artigo 156, ele vai prever, né, o IPTU e vai dizer que os municípios possuem competência tributária para criar uma lei e tributar a propriedade imobiliária urbana, desde que respeitem, né, as pessoas imunes e aos princípios constitucionais tributários. E, no momento da cobrança do IPTU, tem que respeitar também as normas gerais em direito tributário. Então, vejam, tudo que nós estudamos é pressuposto, percebe? Então, a Constituição Federal confere aos municípios competência tributária para tributar a propriedade imobiliária urbana, desde que respeitadas as pessoas que são imunes e aos princípios constitucionais tributários. E, em última análise, as normas gerais em matéria de direito tributário. Então, respeitando tudo isso, vem o município de Taubaté e cria uma lei que cria a regra matriz de incidência tributária do IPTU. Então, eu posso dizer que essa lei institui o tributo. Gente, eu só posso dizer que a lei institui o tributo quando a lei cria a regra matriz. E aí, a lei do município de Taubaté, ela é bem simples e singela. Todo proprietário de imóvel urbano, no âmbito do município de Taubaté, no primeiro dia do ano,
é obrigado a pagar aos cofres do município 1% do valor venal do seu imóvel a título de IPTU. Pronto, acabou. Num simples artigo, eu crio a regra matriz do IPTU. Hipótese, né? A regra matriz do IPTU. A hipótese densa vai ter os 3 critérios. Critério material, ser proprietário de imóvel urbano. Critério espacial, no município de Taubaté. Critério temporal, no primeiro dia do ano. Consequente, né? A relação jurídica derivada dessa hipótese. O sujeito passivo é o proprietário do imóvel, o sujeito ativo é o município de Taubaté, e o critério quantitativo, o quanto eu vou ter que pagar, a base de cálculo é o valor venal do imóvel, e a alíquota é de 1%. Então, vejam que, de forma bem simples e singela, eu construí para vocês a regra matriz do IPTU no município de Taubaté. E essa lei entra em vigor. Presta bastante atenção aqui comigo agora. Ó. No momento em que essa lei entra em vigor, paira sobre as nossas cabeças a hipótese tributária, tudo bem? Gente, o que é a hipótese tributária? É a descrição hipotética de um fato que provavelmente irá ocorrer no futuro, em um determinado local, em um determinado momento. Então, vejam que a hipótese tributária, ela está sempre onde? Ela está sempre na lei. Por que a hipótese tributária está sempre na lei? É porque é a lei, presta atenção, descrevendo um fato, genericamente falando, que pode ocorrer no futuro. Concorda comigo? Sim ou não? Então, ela fala, todo proprietário de imóvel urbano no município de Taubaté, salvo, é claro, aqueles imunes, né? Então, as propriedades imobiliárias urbanas no município de Taubaté serão tributadas por essa lei, né, no primeiro dia do ano. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Agora, olha só o que acontece. Eu, Ricardo Murad, graças a Deus, sou dono dessa casa. E, no primeiro dia do ano, eu era o dono dessa casa. Aí, o que vai acontecer no primeiro dia do ano de 2020? 2021, desculpa. O que aconteceu no primeiro dia do ano de 2021? Hipótese tributária materializou. Legal, Tiago, é isso aí. Observou-se no mundo fenomênico um fato que possui os 3 critérios da hipótese. E aí nós dizemos que ocorreu a materialização da hipótese. Por que ocorreu a materialização da hipótese? Porque eu, Ricardo Murad, no dia 1º de janeiro de 2021, sou proprietário desse imóvel. Então, veja, a hipótese se materializou e esse imóvel está no âmbito do município de Taubaté. Então, vejam, o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2021? A materialização da hipótese. Entenderam? Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. A hipótese só se materializa se estiverem presentes os 3 critérios. Então, propriedade imobiliária no primeiro dia do ano no município de Taubaté. Quando ocorre no mundo fenomênico um fato que possui todos os critérios da hipótese, nós chamamos esse fato de gerador. Ah, estraguei tudo. Tudo bem? Então, o que é o fato gerador? É o fato que possui todos os critérios da hipótese. Gente,
dá para vocês confundirem hipótese de incidência ou hipótese tributária com fato gerador? É a mesma coisa? O que vocês acham? Ó, dá para confundir a classe dos alunos do 8º período A do curso de Direito da Universidade de Taubaté com a Sara, com o Fabrício, com o Enzo, com a Patrícia e com a Priscila? Percebe? A classe, os alunos do 8º A é a classe. E vocês são elementos que subsumem-se a essa classe. Porque vocês estão matriculados no curso. Então, quando eu pego a classe de alunos do 8º A, cada um de vocês aqui é um elemento dessa classe. Então, quando eu falo de hipótese tributária, eu estou falando de uma classe que compreende todas as propriedades imobiliárias urbanas no município de Taubaté, exceto aquelas imunes. Percebem? E essa classe possui elementos. E eu, Ricardo Murari, por ser proprietário dessa casa, no primeiro dia de 2021, fui um elemento que me subsumia a essa classe. Entenderam ou não? Então, percebam os senhores que não há que se confundir a expressão fato gerador com a expressão hipótese tributária. A hipótese tributária é a classe, é a descrição hipotética de fatos que podem ocorrer no futuro, que deverão, que naturalmente ocorrerão no futuro. O fato gerador já não. O fato gerador é a concretização da hipótese, é a ocorrência no mundo fenomênico de um fato que possui os 3 critérios da hipótese. Dúvidas? Dúvida, pessoal? Beleza. Olha agora para mim, ó. No momento em que ocorre o fato gerador, de forma infalível, tal qual a descarga de um raio eletromagnético, a hipótese, ela incide sobre esse fato. É o fenômeno da incidência. Então, toda vez que exista uma hipótese pairando sobre a nossa cabeça, e por que existe uma hipótese pairando sobre a nossa cabeça? Porque existe uma lei que está em vigor e que, portanto, tem validade jurídica. Essa lei que está em vigor, que tem validade jurídica, que criou essa hipótese, tá ok? Toda vez que ocorrer no mundo fenomênico um fato que possui todos os critérios dessa hipótese, esse fato vai atrair a incidência dessa hipótese. E como fruto da atração da incidência da hipótese sobre o fato, nós vamos ter o surgimento da chamada obrigação tributária, que é nada mais, nada menos do que a relação jurídica tributária. Caraca, os passarinhos saíram no palco agora. Então, senhores, prestem atenção. No dia 1º de janeiro de 2021, eu, Ricardo Muradi, me tornei devedor de uma quantia em dinheiro aos cofres públicos do município de Taubaté, a título de IPTU, em função de eu ser proprietário dessa casa. Entenderam isso ou não? Vocês entendem isso ou não, pessoal? Consegue entender? Hã? Alguma dúvida?
eu só pegar um negocinho aqui. Deixa aqui. Não, deixa aqui não. Beleza. Só um pouquinho só. Sim. Ah, tá aqui. Tá aqui. Já achei já. Então, olha só. Gente, no dia 1º de janeiro de 2021, todas as pessoas, desde que elas não sejam imunes, elas se tornaram devedoras do IPTU no município de Taubaté. Concorda comigo ou não? Isso de forma infalível. Não tem jeito. Me tornei devedor. Ponto, acabou. Certo? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sou proprietário de um imóvel lá em Ubatuba. E daí, eu devo IPTU para Taubaté? Então percebam. Se eu sou proprietário de um imóvel em Ubatuba, não há que se falar de fato gerador de IPTU para Taubaté. Por quê? Porque apesar de eu ser proprietário de um imóvel urbano no primeiro dia do ano, eu não tenho critério espacial. Porque está lá em Ubatuba. Entenderam? Ah, professor, mas lá em Ubatuba tem uma lei que diz... Ah, bom, aí tudo bem, aí eu vou sofrer incidência daquela lei ubatubana, ubatubense. Estão me entendendo? Consegue me entender? Está claro isso para vocês? Então vocês vejam. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que gera a obrigação tributária? Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Vai ficar mais fácil. Vamos supor que dar aula particular, tá, seja hipótese de incidência de ISS em Taubaté. Mas dar aula particular não é hipótese de incidência de ISS em Pindamonhangaba. Vamos pegar esse exemplo, tá? Então, existe uma lei em vigor, válida no município de Taubaté, que diz que todo mundo que der aula particular em Taubaté tem que pagar 5% de ISS. Já em Pindamonhangaba, não existe essa hipótese, porque não existe essa lei. Tudo bem? Bom, eu, Ricardo Murad, dou uma aula de particular de manhã em Taubaté. Surgiu a obrigação tributária? O que vocês acham? Hã? Surgiu a obrigação tributária, pessoal? Acho que sim. Sim. Por quê? Porque existe uma hipótese em vigor aqui em Taubaté dizendo que dar aula particular no município de Taubaté, você se torna devedor do ISS. Então, no momento que eu dou aula particular em Taubaté, eu me torno devedor do ISS. Aí, à tarde, eu vou para Pinda e dou uma aula lá em Pinda. Nasceu a obrigação tributária? Por que não? Porque lá não tem essa lei. Porque lá não tem essa lei. Então, eu pergunto para você, Patrícia, quem é que gera a obrigação tributária? O município. Sim, não, mas quem é que gera essa obrigação tributária? O município gerou a lei. Quem é que gera a obrigação tributária? É o fato? Hipótese. É o fenômeno, Tiago, da incidência da hipótese sobre o fato. Preste atenção nisso. É por isso que o professor Alfredo Augusto Becker fala que a expressão fato gerador só gera confusão na cabeça de vocês. Porque, veja, preste atenção, quem gera a obrigação tributária não é o fato. Quem gera a obrigação tributária é a incidência da hipótese normativa sobre o fato. Se não tiver uma lei que elegeu aquele fato como hipótese, eu não vou ter obrigação tributária. Dúvidas?
Eu estou vendo um monte de interrogação aqui, né, na cabecinha de vocês. Dúvida, universitário? A hipótese se confunde com a lei em si, ou não? Então, a hipótese se confunde com a lei, universitário que está perguntando para mim. A hipótese, veja bem, ela é construída a partir da interpretação do texto legal. Que foi isso que eu ensinei Não, lá. mas eu também achava, professor, que a questão toda era a lei que gerava a obrigação tributária. Para mim era a lei, porque a obrigação na minha cabeça, assim, a obrigação tributária, ela só ocorre dentro daquilo que está previsto na Constituição, né? Ali na questão de incidência tributária. Então, se tudo isso está dentro de uma lei, então, na minha cabeça, no meu pensamento, o esqueleto todo tem que estar embasado dentro dessa lei. Exatamente. Eu tenho que, a partir da interpretação do texto da lei, construir uma hipótese, uma norma jurídica tributária, eu tenho que construir uma regra matriz de incidência tributária, a partir da interpretação da lei, e criar uma hipótese de incidência. Só que daí, Priscila, tem um negócio muito interessante, que, veja, se a hipótese de incidência não se concretizar, eu não vou ter obrigação tributária. Está me entendendo? Se eu, Ricardo Murad, não fosse proprietário dessa casa, ou se não houvesse propriedades imobiliárias no município de Taubaté, eu não ia ter obrigação tributária, concorda comigo? Veja, a obrigação, é que tá, a obrigação tributária, ela decorre da lei, mas decorre imediatamente, não imediatamente. É claro que se não tiver a lei, criando a regra matriz, eu jamais teria obrigação tributária. Mas para que eu tenha uma obrigação tributária, é preciso que ocorra no mundo fenomênico um fato que possua os 3 critérios da hipótese. Porque daí esse fato vai atrair incidência da hipótese e vai gerar obrigação. Sem isso, não há obrigação. Mais dúvidas? Mais dúvidas, pessoal? Érica? Tá entendido? Por que mais ou menos assim? Pergunta. Estou aqui para atendê-los. Fala, Sara, tudo certo aí? Professor, repete, o fato atrai a incidência da hipótese? Isso. E como consequência da incidência da hipótese sobre o fato, surge a obrigação. Gente, isso daqui é Pontes de Miranda. É que vocês nunca estudaram Pontes de Miranda. Porque o Pontes de Miranda tem o Tratado de Direito Privado, que são 50 volumes. E lá no tomo 6, ele fala exatamente isso. Ele fala que a hipótese é prevista na lei. E ele fala da ocorrência de um fato. Quando ocorre no mundo fenomênico um fato que possui todos os critérios da hipótese, esse fato atrai a incidência da hipótese. É como se ele esse fato atrai a incidência da hipótese. A hipótese, ela juridiciza o fato. E como consequência da juridicização desse fato pela hipótese, nós temos o nascimento da obrigação tributária. Professor, então, quando ocorre as 3 etapas da regra matriz de incidência tributária, ocorreu o fato. Aí, então, nasce a obrigação tributária. Exatamente. Eu vou ajudar você, Priscila. Quando nós observamos no mundo fenomênico um fato que possui os 3 critérios da hipótese normativa, que é uma parte da regra matriz, nós vamos dizer que esse fato é chamado de gerador e ele atrai a incidência da hipótese sobre ele, que juridiciza esse fato e, fruto da juridização desse fato pela hipótese, nasce a obrigação tributária, que é a consequência da regra matriz, entendeu? Que é a relação jurídica e tributária prevista lá na regra matriz.
Fala, Patrícia. Professor, quando as aulas voltar presencial, você vai deixar nós gravar a sua aula, né? Agora virou febre. Vai, né, professor? Pelo amor de Deus. Porque sem condições nenhuma de não Sem rever a aula. condições. Sem chance nenhuma. Tem condições, professor. Tem que rever a aula de novo. Porque Mas, se a gente for para a escola, para a faculdade, escutar uma coisa dessa e ir embora para casa, a gente vai esquecer tudo. Não, mas perguntem aí para mim. Mas por isso vocês vão fazer o Não, a fichamento. gente pode perguntar, mas a gente tem que rever a aula. Tem que escutar você falando de novo. Isso, por isso que você tem que rever a aula e fazer o fichamento. Fichamento para a semana que vem, hein? Porque daí no fichamento vocês vão sedimentando as ideias, entendeu? Mas está muito difícil? A Patrícia está olhando com uma cara para mim. Não está muito difícil, não, mas a gente tem que... Foi muito importante, eu tenho certeza que para muitas pessoas foi, porque foi muito importante na hora de estudar para a prova, enfim, de qualquer forma, a gente rever as aulas. Ajudou muito. A gente está pensando no presencial, né, professor? Porque a gente teve contato, pelo menos eu com o senhor não te conhecia, não tive constitucional, com o senhor no remoto, eu fico pensando o que eu faria com ele no presencial. Isso é totalmente diferente. Passa mal no dia da prova. Passa mal, toma calmante. Sai do mental, pronto-socorro. Tá vendo a fama que eu tenho aqui? Mas com certeza, como a Priscila falou, foi muito importante rever as aulas para estudar para a prova. Não, mas é muito legal mesmo isso. Isso é um método muito bom. Tá? É muito bom rever as aulas e ouvindo, tá? Bom, mas então presta atenção. Por que essa expressão fato gerador ela causa confusão? Porque, veja, quando fala fato gerador, quer dizer que o fato está gerando obrigação. Mas, na verdade, o fato não está gerando obrigação. Quem gera a obrigação é a incidência da hipótese sobre o fato, entendeu? Estão me entendendo? É a incidência da hipótese normativa sobre o fato que gera a obrigação. Porque, gente, se o fato ocorrer e não tiver hipótese para incidir, não vai gerar obrigação nenhuma. Essa expressão, fato gerador, ela foi cunhada no direito brasileiro por Gaston Gesset, um administrativista francês, lá em 1900 e bolinha, na Revista de Direito Administrativo. Foi esse cara que trouxe essa expressão para o Brasil. E essa expressão pegou, e ela está aí, ela está sendo utilizada. Por exemplo, o professor... Só que ela é muito criticada, entendeu? O professor Alfredo Augusto Becker, ele não fala fato gerador. Ele fala hipótese de incidência concretizada. O professor Geraldo Taliba fala fato impunível. Então, as pessoas falam, usam outras expressões, porque quando você fala fato gerador, dá a entender que o fato sozinho, por ele próprio, está gerando obrigação. E o fato não gera obrigação nenhuma se não tiver atrás dele o quê? Uma hipótese. Porque o fato é um elemento que se subsume à classe. A classe está na hipótese. E ele só vai subsumir a classe se existir uma classe. Se não existir uma classe, ele não é nada, concorda? Só que vocês têm que entender que quando vocês ouvirem a expressão fato gerador, quer dizer que ocorreu um fato que atraiu a incidência da hipótese e nasceu a obrigação. Aí tudo bem. Entenderam? Sim ou não? Está mais claro agora para vocês? Beleza. Beleza. Bom, então, no dia 1º de janeiro, ocorreu o fato gerador do IPTU e eu, Ricardo Murad, por ser proprietário dessa casa, me tornei o devedor do IPTU. Já nasceu a obrigação tributária para mim. Tudo bem? Tá bom. Bom, gente, mas como é que a prefeitura faz para receber? Nasceu a obrigação, eu estou devendo. Mas como é que a prefeitura faz para receber? Ou melhor, se eu quiser pagar, como é que eu faço para pagar? É só pegar o dinheiro e ir lá na prefeitura jogar o dinheiro lá em cima da mesa do prefeito e ir embora? Está aqui, está pago? Né? Como é que faz? O carnezinho, né? Hã? Vem o carnezinho, o boleto. É o chamado carnezinho, né? Carnê das Casas Bahia, hein?
Não confunda a notificação de lançamento do IPTU do município de Taubaté com Carnê das Casas Bahia, hein, Fabrício? Pelo amor de Deus, Enzo, né? A gente chama de Carnê de IPTU mesmo, né? Tá certo, a gente chama assim mesmo. Mas olha só, presta atenção. O dia 1º de janeiro, o município de Taubaté, o que ele faz? Ele fala, opa, virou o ano, a galera está devendo IPTU. E eu vou cobrar esse IPTU. Eu quero cobrar esse IPTU. Como é que aliás, gente, não é só o IPTU, para todos os tributos, tá? Se eu quiser receber, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que fazer a chamada aplicação do direito. Eu vou ter que aplicar o direito, porque presta atenção agora para mim, sai aí do WhatsApp aí. Ó, presta atenção. A lei diz que o Ricardo Murad é devedor do IPTU dessa casa por ser proprietário dela em 2021? Sim. A lei diz isso? Se eu pegar o Código Tributário do município de Taubaté e baixar aqui agora... O Código Tributário do município de Taubaté, quando ele foi criado, eu nem era proprietário dessa casa. Ela nem existia. Então, vejam, a lei, ela não diz que eu, Ricardo Murad, por ser proprietário desse imóvel, no primeiro dia de 2021, vou ter que pagar X de IPTU. Veja, a lei não fala isso. A lei, ela joga para o futuro. A lei, ela fala todo proprietário de imóvel urbano, no âmbito do município de Taubaté, no futuro, é obrigado a a pagar... hipótese, professor, Hã? essa toda fala sua é uma hipótese, a gente está dentro da hipótese, né? Exatamente. A hipótese é só o começo. Ser proprietário de imóvel urbano no município de Taubaté no primeiro dia do ano. E por isso que eu vou dizer para vocês que essa hipótese, ô Priscila, que está na lei, ela é abstrata. Por que ela é abstrata? Porque eu não tenho fato concreto ainda. Eu tenho apenas uma hipótese. Percebe? Agora, no dia 1º de janeiro de 2021, eu, Ricardo Murad, passei a dever IPTU por ser dono dessa casa, situada na rua tal, número tal. Mas veja, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que eu, Ricardo Murad, sou obrigado a pagar IPTU dessa casa por ser dono dela de 1º de janeiro de 2021? Veja, não tem nada escrito. Então, para que a prefeitura receba essa obrigação tributária, para que a prefeitura receba o que lhe é devido, a prefeitura vai ter que aplicar o direito e ela vai ter que fazer o seguinte: ela vai ter que pôr linguagem competente do direito. O quê? Ela vai ter que descrever o fato gerador. A prefeitura ela vai ter que produzir um documento que diga que Ricardo Murad é proprietário daquele imóvel naquela rua, número tal, no dia 1º de janeiro de 2021. E que aquele imóvel tem um valor venal de R$500 mil. Gente, lembra da primeira aula? Linguagem. O direito se manifesta pela linguagem. Aqui na obrigação tributária, eu ainda não tenho linguagem. No primeiro dia do ano, eu já sou devedor do IPTU, nasceu a obrigação tributária porque ocorreu o fato gerador. Mas ainda não há um documento feito por uma pessoa competente, mediante um procedimento, dizendo que eu, Ricardo Murad, sou proprietário daquele imóvel e por isso eu devo IPTU. E isso tem que ser feito. Então, a prefeitura ela vai produzir um documento descrevendo o fato gerador e prescrevendo a respectiva obrigação tributária. E esse documento que descreve a ocorrência do fato gerador e que prescreve a respectiva obrigação tributária é o que nós chamamos de crédito tributário.
Tudo bem? Dúvidas? Gente, veja só. Para a prefeitura receber meu dinheiro, basta eu chegar e depositar o dinheiro na conta da prefeitura? Não. A prefeitura tem que produzir um documento descrevendo a ocorrência do fato gerador, prescrevendo a obrigação, e aí eu vou lá e quito essa obrigação nesse documento, que é o crédito tributário, que é o que o nosso amigo chamou de carneiro IPTU, que todo mundo chama carneiro IPTU. O carneiro IPTU vem na primeira capa do carneiro IPTU, eu vou colocar um aqui para vocês, ó. Meu pai que não me veja fazendo isso, né? Mas tudo bem, ó. Tá aqui, ó. Tem aqui o carneiro IPTU, tá vendo? Ó? Então tá aqui, ó. Prefeitura do município de Taubaté. Tributo sobre propriedade imobiliária. IPTU 2021. Aí tá aqui, ó. Local. Rua Urbano Figueira, número 148. Centro Taubaté, São Paulo. Proprietário, Massuto Taufik Murad. Aqui é o endereço do meu pai. Aqui vem a inscrição estadual do imóvel. Aqui vem o valor venal do imóvel. Aqui vem o valor venal do terreno, valor venal do prédio, valor venal do imóvel. Aí aqui vem o valor do imposto, e aí aqui vem o valor de cada parcela, que eu vou pagar em 10 parcelas. Primeiro vencimento de 19/2, último vencimento de 19/11. Se eu quiser pagar à vista, eu tenho desconto de 10%. Então, vocês vejam, essa notificação, isso aqui é a notificação de lançamento do IPTU. Se eu não tiver isso, não adianta eu pagar, concordo? Quem paga mal, paga 2 vezes. Para eu pagar o IPTU, para eu ter a quitação do IPTU, a prefeitura tem que lançar. A prefeitura lança, me cobra, aí eu vou lá e pago. Entenderam ou não? Então, olha só. O que é... Eu vou lá e faço pagamento. Está aqui na tela. Então, o que é, gente? Presta atenção. O que é o... Presta atenção. Lançamento tributário. Lançamento tributário é um ato administrativo realizado pela administração pública. Claro que se é um ato administrativo, quem pode realizar é a administração pública, né? Então, o lançamento tributário é um ato administrativo que tem como finalidade descrever a ocorrência de um fato gerador. Ô, Belinha, por favor. Até os cachorros ficam revoltados, né? Então, o lançamento tributário é um ato administrativo que tem como função descrever a obrigação tributária, descrever... Calma um pouquinho. Ei! Alto! Calma lá! Está atrapalhando, filho. Não está fazendo rabo, não. Então, presta atenção. Vamos lá. Desculpe. O lançamento tributário é um ato administrativo onde a autoridade administrativa ela vai descrever a ocorrência de um fato gerador e, em consequência da descrição da ocorrência desse fato gerador, ela vai prescrever uma obrigação tributária e vai plasmar isso num documento chamado de crédito tributário, que vai impor a uma pessoa o dever de pagar uma quantia a título de tributo de forma líquida e certa. Ela vai apurar o valor do tributo que eu já devo desde a data da ocorrência do fato gerador. Estão me entendendo? Então, olha só. O meu pai, por ser proprietário desse terreno aqui em 2020,
Desde 1º de janeiro, ele se tornou devedor do IPTU. Tá ok? Só que, eu me lembrei agora que estou devendo IPTU, bicho. Atrapalhou meu raciocínio, cara. Eu preciso fazer o parcelamento da feitura lá, meu. Pô, processinho eletrônico, a feitura tá ligeira, ó. Não bobei que eu feitura IPTU, processo eletrônico, não, ó. Tá ligeirinha, cara. Eu tenho que pôr aqui na minha agenda aqui, ó. Parcelar IPTU. Não vou tomar um bacê em Jude. Então, olha só. Onde que eu estava? O meu pai, por ser proprietário desse imóvel, tá? Em 1º de janeiro, tá aqui, ó, fato gerador. Ele se tornou devedor do IPTU. Mas, na verdade, eu não sei ao certo o quanto ele deve, né? Porque... E também não tem um documento dizendo que ele deve. Então, em fevereiro, ele recebeu a notificação do lançamento do IPTU da feitura. A feitura foi lá e lançou o IPTU. Ou seja, produziu essa notificação que está aqui, que atesta que o meu pai é proprietário desse imóvel, que atesta o valor desse imóvel, e, em decorrência do valor do imóvel que ele é proprietário, ela prescreve o dever de pagar R$ 2.800 aqui do IPTU. Percebem? Esse documento que está na tela para vocês aí é o crédito tributário. E o que eu tenho plasmado no crédito tributário? Uma obrigação tributária. Dúvidas? Nossa, a Sara está me olhando com uma cara de Jesus seja louvado. Que hora que você vai subir essa aula para a gente rever? Essa é a minha dúvida. Eu vou subir. Hoje ainda eu subo, porque eu vou dar aula à noite aqui, aí eu já subo à noite. Tô louco, mas tá tão difícil, sim. Ah, tá dando um nozinho, mas tá indo. Não, mas é bom vocês lerem, assistirem de novo mesmo, que isso aqui é uma aula fundamental, tá? Isso aqui é fundamental. Certo, Alexandre? Não, eu tenho uma dúvida. Tem uma dúvida aqui, fala. Eu quero saber se a emissão desse documento já se constitui o lançamento. Já se declara o lançamento. Isso, exato. Sim. Mas, assim, a reunião dos requisitos para o lançamento, ela é anterior à emissão desse documento? Sim, na verdade, gente, para fazer o lançamento tributário, tem que ter um procedimento administrativo anterior, né? É um procedimentozinho, né? Vocês viram aqui que, ó, o imóvel está cadastrado, né? Tem o número de cadastro, tem a avaliação que foi feita, tudo isso é prévio. O ato de lançar é só o ato que a autoridade administrativa vem e chega para você e fala, tá aqui, ó, você deu causa a esse faturador, então você deve X de tributo. Beleza, entendi. Certo, Sara? Fala aí sua dúvida. Nesse momento não tem nem capacidade de formular uma pergunta, professor. Para com isso. Patrícia? Não, brincadeira, eu tô entendendo, é que eu acho que precisa ser revisto, porque se você perguntar isso, né, numa prova... Mas é a primeira vez que vocês estão vendo isso, né? Sim. Então realmente, tá certo. O que vocês têm que fazer é o seguinte, assistir a aula de novo e fazer o fichamento. Aí vai ficar bem legal para a próxima aula, porque eu vou retomar isso na próxima aula, tá? Professor, então, olha só. Pois não. Esse crédito tributário, no caso, o senhor mostrou o carnê de IPTU, mas poderia ser uma guia de ISS, poderia ser a guia do IPVA, que vem para pagamento. Na verdade, Patrícia, as guias de pagamento, se você observar bem, elas sempre se referem ao lançamento, tá? É que no caso do IPTU, veja bem, o crédito tributário é essa página de notificação, entendeu? O crédito tributário é isso aqui que está na tela. As guias que vêm atrás são guias que vão estar vinculadas a esse crédito, estamos entendendo? As guias, elas têm que estar vinculadas ao crédito. Por exemplo, quando você declara o imposto de renda, o que você está fazendo? Você está produzindo o crédito tributário. Porque o crédito tributário, gente, ele não é produzido só pela autoridade administrativa. Muitas vezes, a lei determina que você, contribuinte, produz o crédito. É que eu não queria entrar nesse detalhe com vocês, entendeu? Mas, assim, a guia, ela se refere a um crédito, entendeu, Patrícia? Você pode ver lá que toda guia se refere a um crédito. Vamos supor, se você recebe um auto de infração, o auto de infração, né, do ICMS, é um crédito tributário, concorda? Está cobrando ICMS de você.
Aí, quando você vai pagar aquele crédito, você vai pagar através de uma guia GARI vinculada àquele lançamento, entendeu? Aquele lançamento que foi feito, aquele autoinflação. Senão, não está quitado, né? Entendeu? Quando você paga, por exemplo, a guia de IPVA, está marcando lá, né? O seu carro, o Renavan, se é a primeira parcela e qual é o ano de exercício. E quem não consegue comprovar que pagou, se for cobrado de novo, tem que pagar de novo, tá? Tudo bem? Sim. Pois não, Luana, quer fazer a pergunta? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Os meninos aí, o Enzo, o Fabrício? Professor, então se eu mudasse esse exemplo aí que o senhor está dando em questão do IPTU, Para quê? aqui na lei, por exemplo, coloco aqui a lei estadual, que diz que se eu for proprietário de veículo automotor, vai gerar uma hipótese, que é a hipótese, se eu for proprietária de veículo automotor, e essa hipótese incidir no dia, sei lá, quando que gera o IPVA. É o primeiro dia do ano. É o primeiro dia do ano. Tá, incide aqui no fato gerador. No primeiro dia do ano, eu sou proprietário de veículo automotor, vai gerar uma obrigação tributária. Sim. Só vai alterar os exemplos aqui, mas vai ficar na mesma coisa. É uma coisa. Para todos os tributos é a mesma coisa, entendeu? Para todos os tributos é a mesma coisa. Ocorre o fato gerador, atrai a incidência da hipótese sobre o fato, nasce a obrigação. Só que daí, veja, eu preciso colocar isso no papel. E como é que eu coloco no papel? Através do lançamento, que eu vou lá, aplico o lançamento, descrevo o fato gerador, prescrevo a obrigação e surge esse papel, que é um documento que me opõe à obrigação, que eu chamo de crédito tributário. É que eu não queria falar para vocês, é que, na verdade, esse crédito tributário aqui, ele pode ser produzido tanto pela autoridade administrativa quanto pelo próprio contribuinte, tá? Aliás, na maioria das vezes, quem produz o crédito tributário é o próprio contribuinte. Mas eu quero deixar isso um pouquinho mais para frente. Professor, Pois não. essa descrição para o lançamento, para então ser feita a cobrança daquilo que se nasceu, é para que esteja dentro da norma constitutiva do tributo, da cobrança do tributo dentro da Constituição. É o seguinte, Patrícia, Priscila, o direito se manifesta pela linguagem. Lembra que eu falei para vocês lá na frente? O direito se manifesta pela linguagem. A forma de manifestação do direito é a linguagem. Não há outra. Aliás, a linguagem é a forma de manifestação do pensamento humano. Tudo que o homem pensa, ele manifesta o que ele pensa através da linguagem. E o direito, como fruto do pensamento humano, ele também se manifesta pela linguagem. Não tem nenhum documento juridicamente válido, Priscila. O que é um documento juridicamente válido? É um documento produzido por uma autoridade administrativa, uma autoridade jurídica competente, mediante um procedimento estabelecido em lei. Então, no 1º dia de janeiro, apesar de eu já ser devedor do IPTU, porque no dia 1º de janeiro eu sou proprietário desse imóvel, já ocorreu o fato gerador, eu estou devendo, mas não existe nenhum documento juridicamente válido dizendo que eu, Ricardo Murad, devo uma determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos municipais pelo fato de ser proprietário dessa casa. E isso tem que ser realizado, entendeu? E como é que isso vai ser realizado? Num segundo momento, através da aplicação do direito, através do lançamento tributário, onde vai a autoridade, descreve o meu imóvel, descreve que eu sou dono daquele imóvel, descreve que aquele imóvel tem um valor X e prescreve a obrigação e fala, tá aqui, ó, calculei o seu imposto, é tanto, pague. Entenderam? É isso que acontece. Eu preciso trazer para o mundo do direito, né, para o mundo da linguagem jurídica, né,
aquilo que já ocorreu. Entendeu? E eu só vou fazer isso quando? Eu só vou fazer isso quando eu aplicar o direito e produzir o crédito tributário. Agora, aí que vem a minha pergunta para vocês. Entenderam isso? Quer que eu fale mais uma vez? Ou deu para vocês entenderem? Deu sim na fase da aplicação do direito que está reconhecendo a dívida, no caso. Que está reconhecendo o fato gerador, a obrigação tributária. Desculpa, não entendi. Na aplicação do direito, é que está declarando ou reconhecendo que a obrigação tributária existe. Exatamente. Entendeu? É por isso que o código diz aqui, ó, o Código Tributário Nacional, ó, ele diz aqui, eu vou colocar na tela para vocês, ó. Ai, caramba. Aqui, ó. Olha aqui, ó. A obrigação tributária é principal acessória, nós já vimos isso, né? A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, o crédito tributário é decorrente da obrigação tributária que surge com o fato gerador. Entendeu? Ou entenderam? Então, aliás, gente, eu não posso produzir o crédito se não tiver uma obrigação, concorda comigo? O crédito ele só será válido se ele decorrer de uma obrigação. Por isso que ele fala, a obrigação surge com a ocorrência do fato gerador e se extingue com o pagamento do crédito dele decorrente. Então, como é que eu vou extinguir essa obrigação? Quando eu efetuar o pagamento. Mas pagar o quê? Pagar o crédito que decorre da obrigação. É que, na verdade, o lançamento, né, ele vai tornar a quantia líquida e certa. Porque você concorda que aqui na obrigação a quantia ainda não é líquida e certa, né? Nasceu a obrigação, mas qual é a quantia? Ela vai se tornar líquida e certa quando foi feito o lançamento e foi produzido o crédito. Porque lá no crédito vai estar lá, meu irmão, ó, Massudão, paga aqui, ó, R$ 2.831,90. Percebem? Dúvidas? Vamos lá, gente, me explorem. Põe para fora o que está cochichando a cabeça de vocês aí. O universitário aqui vai fazer uma pergunta. Eu quero saber o porquê que o lançamento ele tem natureza declaratória e não constitutiva. Vamos lá. A pergunta dele é a pergunta que eu ia fazer para vocês agora. Vamos lá. O ato de lançar, ou seja, o ato de produzir o crédito tributário, qual é a sua natureza? Declaratória ou constitutiva? Pergunta para mim? É. Assim, a minha vontade é de dizer que é constitutivo, porque o crédito está se formando ali, entendeu? A obrigação se forma naquele momento, ainda que seja por reconhecimento de um fato jurídico anterior. Então, mas eu não estou devendo desde a ocorrência do fato gerador? Mas Eu acho que eu voto constitutivo. O voto declaratória. É declaratória também, não é? Eu vou perguntar aos universitários aqui, os que estão aqui e os que estão aqui, tá? Veja bem, quando é que nasceu a obrigação tributária? Quando você praticou o... Na data da ocorrência do fato gerador. Não é isso? E é por isso que eu devo, porque eu dei causa ao fato gerador, estou devendo. O crédito tributário, ele está declarando uma obrigação pré-existente ou ele está criando uma obrigação nova? Está declarando. Tô declarando. Está declarando porque você já era o proprietário, né? Ué. Meu irmão, quando você recebe o carnezão lá de IPTU para pagar aqui, ó, data de vencimento lá, 19/2. Meu irmão, eu já estou devendo desde 1º de janeiro, porque eu era proprietário de 1º de janeiro, meu pai, no caso, né? Ele já era proprietário de 1º de janeiro, então ele já está devendo. Ele já está devendo. Veja, a notificação, veja bem, essa notificação aqui, ela não criou uma obrigação nova, ela apenas
declarou uma obrigação pré-existente que existia em 1º de janeiro. Porque se ele for na prefeitura e falar para a prefeitura que ele vendeu o imóvel no dia 31 de dezembro, essa notificação vai ter que ser anulada. Concorda comigo? Concorda ou não? Professor, mas o IPTU não é vinculado ao imóvel? Então, mas daí, calma aí. Veja bem, eu vendi o imóvel antes da ocorrência do fato gerador. Como é que você vai querer cobrar aquilo que eu vendi antes? Se eu vendi o imóvel dia 30 de dezembro, se o fato gerador ocorreu dia 1º de janeiro, como é que você vai querer me cobrar o IPTU, cara? Não é mais, eu não tenho mais a propriedade. Eu era proprietário do imóvel dia 1º de janeiro? Não, quem era o proprietário do imóvel? Quem adquiriu o imóvel, vai cobrar dele, velho. O que está falando é que se eu vender um imóvel com IPTU, aí quem compra se torna... Que assume. Mas veja bem, ele não é o contribuinte originário, ele vai assumir por responsabilidade, percebe? O contribuinte originário era o proprietário não pagou, agora quem vai pagar é o novo proprietário. Mas é uma outra relação jurídica, entende? Certo. Vejam, o crédito tributário, ele não se sustenta sem obrigação tributária pré-existente. Ele só faz sentido se nós tivermos uma obrigação tributária pré-existente. E é por isso que eu vou afirmar para os senhores que a natureza jurídica do lançamento tributário é declaratória, pois a obrigação tributária já existe desde o momento da ocorrência do fato gerador, em função da incidência da norma jurídica tributária. Então, veja, na data da ocorrência do fato gerador, a hipótese tributária incidiu sobre ela, fez nascer a obrigação tributária, e em um segundo momento vem a prefeitura, efetua o lançamento e produz um documento que declara o quanto eu devo. Mas essa obrigação já existia. Ok? Eu já tinha a obrigação de pagar. Porque, veja bem, gente, o que me fez devedor do IPTU? É o recebimento da notificação ou é o fato de eu ser proprietário desse imóvel no 1º de janeiro? Hã? Fato de ser proprietário. Então, se o que me faz devedor do IPTU é o ato de eu ser proprietário do imóvel de 1º de janeiro, é lá que nasceu a obrigação. O que o lançamento está fazendo é apenas declarando essa obrigação pré-existente. Entenderam? Dúvidas? Professor, Oi. vou fazer uma pergunta, eu não sei se tem nada a ver, mas eu não sei, ó. Eu conheci uma pessoa que ela vendeu um terreno, né? E aí, o que aconteceu? Veio uma cobrança depois que ela havia vendido esse terreno e ela acabou pagando. Eu não sabia, enfim, foi lá e pagou mesmo já tendo vendido esse terreno. Certo. O que acontece? Então, ela não era devedora originária porque a cobrança se deu após a venda? Tá. Ou, independente disso, no início, ali em 1º de janeiro, ela ainda era dona, então ela responde por esse IPTU durante todo o ano? Tá. Não, é assim. Vou explicar para você. O fato gerador do IPTU, ele ocorre no 1º dia do ano, tá certo? Então, o proprietário no 1º dia do ano é o devedor do IPTU daquele ano. Tá certo? É assim que funciona. Só que o IPTU é permitido pagar de forma parcelada. Tá? Agora, olha só. Se eu sou proprietário do imóvel e esse imóvel possui débito de IPTU, quando eu vou vender o imóvel para você, Priscila, qual é o documento que você tem que exigir de mim? A certidão negativa de débito.
Se a prefeitura emitir uma certidão negativa de débito, dizendo que eu, Ricardo Murad, não devo nada por ser proprietário daquele imóvel, aí você compra o imóvel, e se depois da prefeitura vier cobrar IPTU que eu não paguei, aí ela não pode, concorda? Porque ela te deu a certidão. Ok? Agora, se eu sou devedor do IPTU, estou com o IPTU atrasado, não paguei, e você compra o imóvel de mim, mesmo sabendo que eu tenho IPTU em atraso, aí você se torna devedora solidária. Entendeu? Aí a prefeitura pode cobrar de você e de mim, de quem ela quiser. É assim que funciona. Tá sem áudio, entendeu? Então, por exemplo, eu estou comprando um imóvel que tem débito IPTU. Por isso que eu estou com a cabeça quente. Eu vou lá, lavar a escritura, e vou ter que ir na prefeitura e parcelar o IPTU. Acabou. Eu já sei disso. Mas se a prefeitura comer bola e me der uma certidão negativa, aí ela não pode me cobrar. Ela pode cobrar só o anterior. Entenderam? Alguém aqui tem alguma dúvida, gente? Você vê, né? Essa aula é curta, né? Eu estou falando aqui há 1 hora, né? É uma aula relativamente curta, mas ela traz algo novo para vocês que é de extrema importância, né? Esse conceito de fenomenologia da incidência tributária. Então, eu quero que vocês assistam essa aula novamente e façam os 2 fichamentos, 1 e 2. Não olhem para o fichamento 3 e 4, tá? E eu quero saber de vocês aqui se alguém tem alguma dúvida quanto à natureza jurídica declaratória do lançamento. Estão todos convencidos de que a natureza jurídica do lançamento é declaratória? Veja, o crédito tributário, ele apenas plasma uma obrigação pré-existente, desde a data da ocorrência do chamado fato gerador. Por isso que é declaratório. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Então, para a semana que vem, eu preciso que vocês... Eu vou criar uma atividade lá no EVA, tá? Eu preciso que vocês façam o fichamento do 1 e 2 lá do EVA. O nome do arquivo, gente, é legal vocês colocarem o nome de vocês, tá? Coloca o nome de vocês e 1, nome de vocês e 2, que daí eu já sei que o arquivo de quem é e qual que é o fichamento é 1 e 2, tudo bem? E aí nós vamos retomar esse assunto. Beleza? Eles estão meio parados assim, o que aconteceu? Hã? Ó, é a mesma coisa no crime, vai. Quando é que a pessoa comete o crime? Quando o juiz dá a sentença lá, o que o juiz faz na sentença criminal? Ele não descreve o fato gerador e prescreve a pena? Não é isso. Mas quando é que o cara cometeu o crime? É aqui? Ou é aqui? Fiquei sabendo aí que tem a turminha aí andando aí nos fóruns aí de direito penal aí, né? Então vamos falar de direito penal agora, né? Quando a pessoa comete o crime, percebe? Ela comete o crime aqui, ó. A punição para ela nasce no momento que ela comete o crime. A sentença do juiz que condena alguém ao crime tem natureza de declaratória. Por quê? Porque ela já cometeu o crime. O juiz apenas reconhece e penaliza, e dosa a pena. Aqui torna a obrigação líquida e certa, lá faz a dosagem da pena. Percebem? Se bem que vai ter gente que vai dizer que não, vai dizer que é constitutiva, porque antes de ser condenado, você é inocente, pela presunção de inocência. Claro, vai ter essa... Vai ter, o universitário aqui já levantou a sobrancelha, já. Tudo bem? Mas o direito funciona assim, tá?
A lei descreve fatos, quando aqueles fatos ocorrem, ela incide e nascem as obrigações. Só que eu preciso passá-las para o papel. Tudo bem? Quando é que você comete uma multa de trânsito? É no momento que a multa chega para você ou é no momento que você passou o sinal vermelho? No momento que cometeu a infração. No momento que cometeu a infração, passou o sinal vermelho. Lá que ganhou. Aí a multa vem apenas declarar aquilo que já existia. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, expor alguma coisa, quer pôr para fora? Porque eu estou olhando a cara de vocês, vocês estão bem, assim, pensativos, né? Que bom. Estudem, assistam de novo a aula, façam as besteiras que eu falei em velocidade máxima e façam os 2 fichamentos. Semana que vem a gente volta para mais. Tá bom? Tchau, professor. Obrigada. Obrigada. Como? Manuscrito. Professor, obrigada. Manuscrito. Obrigada. Falou, valeu. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.